O Flamengo amassou o Palmeiras. E ponto final. Né, o Palmeiras tem padecido. O Palmeiras, talvez agora na semana que vem, reze a missa do 7º dia. E essa vitória por 2-0, que indiscutivelmente, deixam o Flamengo numa posição bastante confortável. Então, assim, a partida de hoje é uma partida do nível do Flamengo jogando contra um Bangu. É nóis, tripulação rubro-negra. E galera, depois da grande vitória do nosso Mengão nesta quarta-feira, a mídia toda rasgando elogios ao Flamengo porque simplesmente foi um amasso, foi de passeio, cara. Simplesmente Flamengo neutralizou o Palmeiras, que não fez nada. Foram 19 finalizações contra 2 finalizações do Palmeiras. E vamos ver a reação de toda a mídia sobre esse grande jogo e essa grande vitória do Mengão. Se eu quiser falar de Flamengo 2, Palmeiras 0 hoje no Maracanã, eu vou usar uma frase. Com uma frase, eu resumo o jogo inteiro e vou embora. Claro que eu não vou fazer isso, mas eu vou usar uma frase para resumir o que foi Flamengo 2, Palmeiras 0. O Flamengo amassou o Palmeiras. E ponto final. Esse é o comentário do jogo. Mandou bem. Foi isso que aconteceu. Repetindo. O Flamengo amassou o Palmeiras. Cara, e na hora do jogo, a sensação que eu tinha, vendo o Palmeiras ali recuado, covarde, eu lembrei dos times pequenos que a gente jogou, Atlético, Goianiense, né, Vitória, né? Esses times aí tinham essa mesma estratégia. Acho que o Abel copiou deles, hein? É esse o comentário do jogo. Mas vamos detalhar o jogo e falar mais sobre ele. Esse jogo de hoje no Maracanã, 2-0 Flamengo, ele foi muito parecido com o jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, já na reta final do Brasileirão, ali na primeira semana de novembro, que o Flamengo venceu o Palmeiras no Maracanã por 3-0. Foi muito parecido. Vez o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras do Abel, como já tinha feito ano passado, Flamengo 3, Palmeiras 0 pelo Campeonato Brasileiro. Depois, na sequência do campeonato, o Palmeiras acabou sendo campeão, mas quando eles se encontraram, o Palmeiras do Abel não teve a menor chance com o Flamengo do Tite. Aí veio aquele jogo do primeiro turno, que foi 0-0, um jogo feio, muito amarrado, e hoje, meus amigos e minhas amigas, a atuação do Flamengo foi dominante. Foi um absurdo. O Palmeiras jogou mal. Não. O Palmeiras, ele não conseguiu jogar. E não conseguiu jogar por alguns motivos. Primeiro deles, mais uma vez, ficou provado que o time do Flamengo, tecnicamente, qualidade técnica, é um time muito superior ao Palmeiras. E pronto, não se fala mais nisso. Se o Luiz Araújo não é fominha naquele lance que ele entrou na cara do Éder e toca para o Pedro, era 3-0.
Já o outro lance com o Wesley, se o Wesley chuta direto no gol, era 4-0. Mas o Wesley não foi fominha e tentou passar a bola para o Gabriel. Só como tudo que o Wesley faz, ele passa mal, ele passa errado, ele cruzou a bola nas costas do Gabriel. Então, o Flamengo ali desperdiçou duas chances claras de gol. Bastava ter entrado mais uma. Se tivesse entrado mais uma, eu diria para vocês que o jogo de volta ia ser uma mera formalidade. 3-0, o Palmeiras não ia revirar nunca. 2-0, eu já acho muito difícil do Palmeiras virar. Imagina 3 ou 4, se aquelas duas bolas, chances tão claras, acabassem com bola na rede. Mas não interessa, o resultado foi bom, principalmente depois de um primeiro tempo em que o Flamengo teve o domínio amplo, claro, completo do jogo, mas muita dificuldade para realmente chegar com chances claríssimas. O Everton não fez uma defesa difícil no primeiro tempo. Mas no segundo, olha só, o Luiz Araújo na esquerda, que eu estava louco de raiva com aquela escalação, que na minha cabeça não fazia sentido nenhum, era muito melhor que o Luiz Araújo ter vindo para a direita e o Gerson caído mais pela esquerda, mas foi exatamente o Luiz Araújo, depois de uma jogada lindíssima do Gerson, que fez o cruzamento nos pés do Pedro para o Pedro empatar. E depois, numa outra jogadaça, mas essa do De La Cruz, ele recebeu uma bola limpa na entrada da área, ali pela esquerda, dentro da área já, e bateu cruzado e fez o 2-0. Então, olha como é que é o futebol, né? O que parecia ter sido um erro colossal do Tite, um erro primário até. Errou acertando. Né? Afinal de contas, o Luiz Araújo é ponta direita, ele na esquerda ele fica torto. Pois é, mas foram exatamente dos pés do Luiz Araújo que nasceram os 2 gols do Flamengo. E essa vitória por 2-0, que indiscutivelmente, deixam o Flamengo numa posição bastante confortável. O bola do Palmeiras padeceu, né? O Palmeiras tem padecido. O Palmeiras, talvez agora na semana que vem, reze a missa do 7º dia do futebol da Copa do Brasil e assim vai postergando, né? Vergonhas atrás de vergonhas em relação ao que tem apontado, né? Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, Campeonato Brasileiro já vai ficando para trás, Copa do Brasil praticamente eliminado e vai restar a Libertadores, em que o cenário, pelo futebol apresentado, não vai ser muito diferente. Já se preparem, não sofram, tá bom? Se vocês têm expectativa, se vocês estão mais ansiosos, alguma coisa assim, se você vai querer ficar um pouco nervoso e tal, não precisa sofrer por antecipação. Já vai se preparando, tá bom? Já vai se preparando, porque o Palmeiras hoje joga um futebol paliativo em relação aos resultados. É isso, tá bom? Vai ser semana após semana esse tipo de situação e a tendência com essa postura cretina, abjeta da equipe em campo é que o mês de agosto seja já o final da temporada e aí o time tem 8 meses de férias para tentar se preparar para o ano que vem, né? Que é mais ou menos isso que me parece o ótimo planejamento da diretoria, que vai comemorar, claro, que ela vai arrecadar 1 bilhão nessa temporada em vendas. Meus parabéns a todos, né? Parabéns para o departamento financeiro que bateu metas, mas é claro que o departamento esportivo, ele, dentro de campo, tem sido uma vergonha. As estatísticas, finalizações totais do jogo. 19 para o Flamengo, 2 para o Palmeiras. 2. Uma a 2 minutos, o Aníbal Moreno estando pro alto. A outra aos 46 do segundo bloqueada, tempo, né? com o Flaco Lopes chutando nas costas do Léo Pereira. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa. O goleiro do Flamengo não fez. Duas. 19-2. 19-2 em finalizações é uma partida de nível campeonato estadual, de um grande contra um time pequeno. Eu fui pegar aqui Flamengo e Bangu neste campeonato carioca. O Flamengo finalizou 22 vezes, o Bangu finalizou 6. Então, assim, a partida de hoje é uma partida do nível do Flamengo jogando contra um Bangu. E o Palmeiras finalizou 2 vezes no jogo. 2 vezes. É uma partida paupérrima. Mas não é a primeira no ano. Não é a primeira, vem de alguns jogos jogando Perdeu mal. por Vitória no final de semana. E o Abel precisa fazer o Palmeiras reagir.
Tá aí, então, gente, ficou bem claro que a estatística foi de um jogo de campeonato regional, né? Ou seja, Flamengo e Bangu, o Bangu chutou mais a gol do que o Palmeiras, hein? Então, valeu, galera, até logo mais.